504 anos da Reforma Protestante. Vamos falar sobre isso hoje. Eu quero começar falando aqui do precursor da Reforma, Martinho Lutero. Ele nasce em 1483. Na Alemanha, não era Alemanha. Naquela época, o que a gente conhece hoje como Alemanha se chamava Sacro Império Romano da Nação Germânica. Por quê? A região não era um país, não era Alemanha, eram regiões, né, divididas em reinos, principados, ducados, condados. Tinha príncipe, tinha rei, tinha duque, tinha conde. Era dessa forma. Como que tinha um imperador, o imperador romano, né? Como que esse imperador era eleito? Era eleito por um colegiado de, em média, 7 pessoas, 6 a 10, mas em média 7, 4 príncipes, 3 arcebispos, no caso ali, né? Então, em 1514, vai ter uma eleição para o imperador, para a escolha do imperador, do Sacro Império Romano Germânico. E 4 príncipes, 3 arcebispos, uma vaga de arcebispo estava vaga. E uma dessas 4 famílias de príncipes, a família do Alberto de Brandemburgo, ela queria se fixar nesse cargo aí de arcebispo para ter voto duplo, né? Já como príncipe como arcebispo. Só que o Alberto de Brandemburgo ele não tinha idade suficiente para concorrer ao cargo. Então ele teve que pagar para concorrer a essa vaga, né? Para então ter voto duplicado. Na verdade foi um suborno, não deixou de ser um suborno, só que a família dele ficou muito, muito endividada. Então, o Papa Leão X, ele dá uma permissão para Alberto de Brandemburgo vender indulgências para pagar a dívida. As famosas indulgências que eu já vou te explicar. Mas com a venda dessas indulgências, a condição era que a metade do valor arrecadado seria destinado para a Igreja Católica Romana, para a construção da Basílica de São Pedro. E aí que entra Martim Lutero, Martin Luther, né? Aqui a portuguesada brasileirada Martim Lutero, monge, doutor em teologia, professor da Faculdade de Wittenberg, por isso que ele prega as teses ali. E ele também ele pregava a palavra na igreja de Wittenberg, né? Ficava ali no mesmo local. Vamos lá, de 1513 a 1517, Lutero, aos seus alunos de teologia, ele ministrou o livro de Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreus. É o livro de Romanos, lendo, estudando para ministrar a aula. Ele se depara com Romanos 1,17, que está escrito: o justo viverá por fé. Ele entra em parafuso, ele tem um encontro com Cristo e ele vê que a igreja está andando fora dos trilhos das Sagradas Escrituras, porque a venda dessas indulgências era justamente vender, através de um documento assinado pelo Papa, vender um pedaço do céu, vender o perdão da pessoa que comprasse o título ou de seus familiares. Olha que loucura, que aberração. Então, o Alberto de Brandemburgo contrata o exímio vendedor Johann Textil, né, que era um exagerado, fazia lavagem cerebral nas pessoas e vendia as indulgências, entregava o documento assinado. Quanto maior o valor, obviamente, mais anos, ou centenas de anos, ou milênios de perdão no purgatório, que não existia. Aliás, esses eram um dos grandes problemas da igreja na época. A igreja tinha muitos problemas, a igreja católica, a crença no purgatório, a adoração a santos, as superstições, dentre elas a venda de relíquias, as peregrinações, a corrupção dos papas, e o maior deles, a indulgência, falando aqui na linguagem lá deles, venda de indulgências, pagamento pelo perdão divino. Será? Não é só Deus que pode perdoar pecados?
Existe purgatório? Claro que não. Mas nós vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Então, Lutero, que não queria separar a igreja, não queria briga, não queria ser excomungado, nada disso. Ele queria que a igreja voltasse às origens, à doutrina das Escrituras, dos apóstolos e de Cristo. Que a igreja voltasse a ter a Bíblia como regra de fé e prática, a única autoridade, a autoridade máxima. E não era isso que a igreja estava fazendo. Então e aqui tem um detalhe, por que ele prega no dia 31/10? Porque no dia 1º/11 a igreja teria festividade do All Hallows Eve. Tá lembrando aí? Halloween? 31/10 é comemorado o Halloween. Só que, o que era esse All Hallows Eve? Significa véspera de todos os santos. O Papa Gregório III, né, ele lá no 8º século, ele tira a comemoração do Dia de Todos os Santos de 13 de maio para 1º de novembro. A celebração dos mártires da Igreja Romana passa para o dia 1º de novembro, era 13 de maio. Uma espécie de... que hoje é conhecido como Halloween, né? Ele cristianizou esse Halloween que já vem de muitos centenas de anos aí. Então Lutero estrategicamente prega, detalhe, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha telefone, não tinha rede social. Era uma espécie de mural, onde ele queria colocar ali para ter um debate, uma discussão. E ele sabia que no dia seguinte essa festividade ia trazer muita gente para aquela igreja, como para todas, né? Ele queria que a igreja revisse as doutrinas morais, que a igreja retornasse às escrituras. Lutero vai escrever livros, vai ministrar nas suas igrejas a verdade bíblica, infalível, inerrante e autoridade máxima sobre a igreja de Cristo. E aí ele é convocado aí em Roma em 1518, né? Ele prega em 1517, 1518. Ele é convocado a ir a Roma e os seus apoiadores, não deixava de ser algo político, né? Você vê o imperador, chamou ele, não vá, você sabe como é que o Papa, e você vai morrer, não vá. Os apoiadores deles, não vá, ele não foi. Então o que aconteceu? A igreja que era unida ao Estado, o imperador, ele convoca a dieta de Worms, em 1521. O que é isso? Você pensa, dieta é para o Lutero emagrecer? Não. É como se fosse hoje a dieta, uma CPI, pronto. Ele diante do parlamento, a igreja faz essa dieta para ele se retratar, para ele negar os seus escritos, se retratar, que aí ele seria perdoado. Ele estava sendo considerado um herege. Não era herege. Herege era a igreja que estava cometendo heresias gravíssimas. Só que ele, lá no parlamento, ele não negou os seus escritos. Foi considerado herege, excomungado. Já tinha sido excomungado antes da própria dieta de Worms. Nesse meio tempo o Papa mandou bula lá para ele, ele queimou bula em praça pública. Ele realmente estava decidido a seguir as Escrituras, a voltar às Escrituras. Considerado então um herege criminoso, né, no Edito de Worms. É como se fosse um documento depois dessa dieta, o Edito de Worms, que o imperador decreta. Ele fugiu e, com a ajuda do Frederico III, que era um príncipe, lembra? Santo Império, o Sacro Império Romano da nação germânica, que tinha reinos, principados, ducados e condados. Um desses príncipes,
O Frederico III, ou Frederico o Sábio, o protegeu, escondeu no castelo de Waterburg. O Lutero lá deixou a barba crescer, mudou o nome, um nome fictício, o Cavaleiro George. E ele vai traduzir o Novo Testamento do grego para a língua alemã em 11 meses. Né? E aí, em 1526, surge a Dieta de Speyer. A Alemanha, então, concede certa liberdade religiosa aos, abre aspas, luteranos, né? Dessa nova igreja. Alguns príncipes até incentivaram, né, os protestantes, o protestantismo, mas 3 anos depois, em 1529, essa liberdade é revogada. Então, 6 príncipes, mais 14 cidades livres alemãs apresentam ao imperador um documento chamado Protesto de Speyer. É a partir daí que os protestantes, que conhecemos hoje, são chamados então de protestantes, por causa do Protesto de Speyer. Contra a decisão do imperador. Isso em 1529. 1530, isso em 1530 também. Em 1530 temos a Dieta de Augsburg, a Confissão de Augsburg, mas a Igreja Católica refuta com outro documento também. E a tréplica, os protestantes, eles lançam aí o documento Apologia da Confissão de Augsburg. O imperador rejeitou, mas mesmo assim publicaram mais 2 documentos, a Confissão de Fé, Confissão Oficial de Fé das igrejas luteranas, que passa a atuar mais nos territórios dos príncipes convertidos, né? Então fica aquela divisão, Igreja Católica Romana de um lado, Igreja Protestante de outro. O que regia essa Confissão de Augsburg? Ela era bem extensa, vou citar aqui os principais. Justificação pela fé, corroborando aí com Romanos 1,17. O matrimônio do sacerdote, fim do celibato, né? Os padres, os pastores, os reverendos poderiam casar. Fim do culto aos santos e os sacramentos, as ordenanças, o batismo, a ceia. Surge a Igreja Luterana e outros países adotam também, como Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, etc. Aí que vai surgir nesse contexto, lá na Suíça, em Genebra, capital, o João Calvino, reformador já da segunda onda, que vai trazer a teologia, o calvinismo, que é uma doutrina teológica. Então nós temos aqui já luteranos e calvinistas. O rei Henrique VIII, que era católico, mas queria que seu casamento fosse anulado. Por quê? Ele não tinha filho homem, né? Ele queria dar um filho homem para ser seu sucessor. E a esposa dele não engravidava. Ele quis, por causa disso, cancelar o casamento, pede ao Papa e o Papa nega. Vai surgir então o anglicanismo. E a partir daí assume a filha do Henrique VIII, Maria I, que era católica. Ela começa então, volta aquela perseguição aos protestantes. Henrique VIII morre, assume a Maria I, que é católica. Ela morre e assume sua outra filha, que era Isabel I. Essa já era protestante. E aí, então, vai se consolidar a reforma protestante na Inglaterra. Surge, então, oficialmente a Igreja Anglicana, que era calvinista, protestante, porém com tradições católicas. Aí uma mistura. As tradições católicas na sua hierarquia, nos cargos e nos sacramentos. Então já temos aí os luteranos, os presbiterianos e os batistas. Só que a Igreja Católica não vai deixar barato e vai então entrar com a contra-reforma no Concílio de Trento, lá na Itália. Né?
que vai de 1546 a 1563. Lembrando que um ano antes, 1545, Gutenberg, ele funda aí a imprensa oficialmente, né? Então, o que a Contra-Reforma vai reafirmar? As tradições católicas, romanas, os sacramentos, a justificação pelas boas obras, totalmente em desacordo com as Escrituras. Ela cria seminários para padres, cria a Companhia de Jesus, os jesuítas, que inclusive vai influenciar aqui o nosso Brasil, mas eles abortam, obviamente, a venda das indulgências. Mas, em contrapartida, ele instaura a Santa, entre aspas, Inquisição. O que era isso? Todo mundo que discordava das doutrinas católicas romanas eram considerados hereges e eram assassinados, mortos. Então, é basicamente isso aí, resumidamente, o que é a Reforma Protestante. 5 pontos. Sola Scriptura, ou somente a Escritura. João 17:17, 2 Timóteo 3:16. Essa é a base bíblica. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Palavra grega. Inspirada por Deus, ali essa expressão, theopneustos, soprada por Deus. A Escritura é a palavra de Deus, é a autoridade máxima da Igreja de Cristo. Aí vem, segundo ponto, Solus Christus, Filipenses 2:5, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sola gratia, somente a graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sola fide, somente a fé. E só lhe deu glória, somente a Deus a glória. A glória somente a Deus. E aí eu vou citar um versículo aqui, Romanos 11, 33 a 36. Que diz, fala da graça de Deus, do poder de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conhecerá a mente do Senhor? Quem será seu conselheiro? Quem primeiro dará a ele para depois receber dele? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deixa eu fazer um adendo aqui. Os pré-reformadores, vou citar 2 aqui, John Wycliffe e John Huss. Mais de 100 anos antes de acontecer a reforma de 1517. Tem um dado muito curioso, muito relevante. John Huss, por exemplo, foi queimado vivo. Eles tentaram fazer a reforma, mas não tiveram muito sucesso. Só foi acontecer mais de 100 anos depois com Lutero. Mas eles já rebatiam algumas doutrinas heréticas da Igreja Católica Romana. Então, John Huss foi queimado vivo, amarrado num poste queimado. E ele vai dizer assim, olha a frase de John Huss. Tá aqui. Hoje vocês estão matando um ganso. Aqui. Hoje vocês estão cozinhando um ganso. Mas em 100 anos virá um cisne que será impossível de vocês assá-lo. A Reforma Protestante tem o dedo de Deus. Tem o dedo de Deus. E vai transformar a história da humanidade. Tanto que hoje lá no Museu de Lutero tem um cisne lá. É por isso que esse cisne está lá. É tremendo, é impressionante o que Deus faz. E Ele faz mesmo, tá? E Ele faz mesmo. É isso que eu queria deixar para vocês esse dia. Sublime, importantíssimo. 504 anos da Reforma Protestante. Um abraço. Deus te abençoe.